dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos aqui mais uma vez, eu, professor Valadares, e você, o garoto que vai entrar numa faculdade logo mais. Em breve você está lá na universidade. E hoje nós não vamos ver propriamente uma escola literária como de costume. Nós vamos ver um período que foi o Renascimento, um período de fundamental importância para muitos aspectos que a gente vai ver logo adiante. Nesta aula, eu separei ali alguns tópicos para facilitar o estudo desse período que é magnífico, que impulsiona toda uma forma de pensamento, toda uma transformação na vida do ser humano a partir de então. O Renascimento, a gente vai estudar ele primeiro com a sua origem, né, onde ele surgiu, como que aconteceu esse surgimento dele, né, as suas características principais, porque são tantas, né, a gente vai ver o que caracteriza de fato o Renascimento. E eu dividi o Renascimento em três aspectos: o aspecto literário, o Renascimento artístico e o Renascimento científico. Vamos ver todos. Então, vamos começar? Então, meu caro, minha cara, vamos começar do começo, a origem do Renascimento. Onde o Renascimento surgiu? Beleza. Adianta vocês, foi na Itália. Vamos ver por quê? Então, vamos lá. O Renascimento foi um movimento cultural que surgiu na Itália do século XIV e perdurou até o século XVII, mais ou menos. Seu apogeu é ali por volta do século XV e XVI, mas ele vai perdurar todo esse tempo aí, ó, do século XIV ao século XVII. Por que ele surgiu na Itália? Essa é a grande pergunta. Então vamos ver. As cidades italianas foram o berço do Renascimento. Então, cidades italianas foram o berço. Por quê? Por causa do seu grande desenvolvimento econômico em contato com o Oriente através do Mar Mediterrâneo. Aqui tem a nossa explicação. O Renascimento, meu caro, ele vai surgir na Itália porque a partir do momento, né, eu já dei a aula de cruzadas para vocês, na parte história, que ocorrem as cruzadas, o mar Mediterrâneo ele fica livre para as incursões europeias. E quem vai se aproveitar desse mar Mediterrâneo? As cidades italianas. Aqui o mar Mediterrâneo, ele está na costa das cidades italianas, né? É um passinho, né? Muito perto. Você está vendo a Itália, esse paísinho que parece uma bota, né? É uma bota, de fato. E essas cidades italianas vão se aproveitar, né, desse mar Mediterrâneo ali no seu quintalzinho e vão entrar numa incursão dentro dele. Essa incursão vai levar as cidades italianas a ter um contato muito intenso com o Oriente, né, justamente na região oriental. E esse contato intenso, ele não é só um contato comercial, é um contato cultural, é um contato de troca de saberes, é um contato também científico, né? As cidades italianas vão ganhar muito com esse contato e isso vai lhes proporcionar o fato de serem o berço do renascimento cultural. As principais cidades que vão enriquecer nessa época são a cidade de Gênova, a cidade de Veneza, a cidade de Florença, né? São as principais que vão enriquecer muito, né? Tanto culturalmente quanto economicamente. Portanto, as cidades italianas são o berço do Renascimento porque elas têm esse contato com o pessoal do Oriente, né? Além do mais, uma curiosidade para vocês, quando o Império Bizantino, lá em 1453, ele é invadido pelos turcos, muitos sábios do Império Bizantino, né, da capital Bizâncio, né, vão fugir para a Itália, porque a Itália faz essa ponte entre Oriente e Europa. Olha para você ver a importância das cidades italianas. Voltando aqui ao texto. O Renascimento marca a transição dos valores medievais para os valores modernos. Esse período é um período de mudanças, né? Um período que o jeito de viver do ser humano vai mudar completamente, né? Aqueles pensamentos, aqueles valores, aqueles dogmas do mundo medieval vão ser deixados de lado para que o homem possa prosseguir com novas formas de pensar, né? Novas formas de ver o mundo à sua volta. Aqui no quadro eu deixei uma explicaçãozinha para vocês do que é o mecenato, que é um aspecto, né, uma coisa que vai ser muito, uma atividade que vai ser muito recorrente nesse período. O que é ser o mecenato? O mecenato é um incentivo ao patrocínio de artistas e literatos, mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Ou seja, mecenato é você bancar
um artista para ele produzir a sua arte, né, e te entregar ela. É como se você fosse numa feira e comprasse um quadro, mas nessa época normalmente era por encomenda, né? Alguém, né, normalmente alguém da burguesia ou do clero, né, algum padre, algum bispo, algum papa ou algum burguês, ele ia e encomendava uma obra de arte a um artista, né? Isso era muito comum porque ela gerava um status muito grande, a imagem do comprador, né, do mecenas, né? Muito comum a gente ouvir essa palavra, mecenas. O mecenas, ele banca o artista pelo produzir arte. E o ser humano é cheio de vaidades, né? É uma questão de imposição de poder, né? De mostrar o seu poder, você está ligado à arte, né? Até hoje as grandes corporações querem transmitir uma imagem voltada para a arte, porque é uma relação interessante. A empresa, né, a pessoa que está ligada à arte passa a ser bem vista, né, quando ela é uma mecenas. Beleza? Vamos seguir adiante para o próximo tópico. Agora vamos ver as principais características do período do Renascimento. Vamos lá. Primeiro momento, o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo representa a valorização do ser humano, né? A sua condição acima de tudo. É você colocar o ser humano como aquele ser, né, que deve ser valorizado, né, dotado de capacidades, que consegue fazer as coisas porque ele tem razão, porque ele raciocina, que é outra característica que a gente vai ver. Individualismo. A questão do individualismo, a necessidade do homem em conhecer a si próprio, né, como indivíduo, né, a busca de afirmar a sua própria personalidade, mostrando seus talentos, atingir a fama e a satisfazer as suas ambições. O homem individualista é um homem que trabalha para ajudar a si mesmo, né, um homem que trabalha para si, né, porque ele é dotado de capacidades, como eu disse, eu repito, ele tem razão. Então ele quer realizar as suas ambições, né? Tudo por meio da razão ele faz isso, né? Ele não trabalha mais agora para sustentar a igreja, para sustentar o padre, em função da religião apenas, né? Claro que a religião tem muito impacto na vida do homem ainda, mas não é o único impacto mais, né? Como era no mundo medieval. A força é bem menor. Agora, pensar no indivíduo enquanto ele mesmo, né, é algo fundamental, é o individualismo. O racionalismo, né? Essa expressão talvez seja uma das mais importantes, né? E vocês vão escutar ela sempre a partir de agora, né? Daqui para frente, vocês vão escutar direto e reto a expressão racionalismo, razão. É uma palavra que não vai sair da boca de vocês e também de seus ouvidos. A razão era o único caminho para chegar ao conhecimento. E tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, né? Essa crença de que a razão explica tudo, essa crença de que a ciência, né, de que o cientificismo é o único caminho, a única via para atingir um conhecimento 100% correto, né? Um conhecimento que é certo, né? Que é uma verdade quase que absoluta, né? Vamos dizer assim, que eu não gosto muito da palavra absoluta, né? Mas é como os renascentistas veem a razão. O antropocentrismo, né? Antropo significa homem, centrismo, centro, né? É justamente colocar o homem no centro do universo, né? O homem agora é o centro do universo e ele é tratado como a principal obra de Deus. Ele é tratado em primeiro plano, no centro. A mais perfeita obra e criação divina da natureza. O experimentalismo, né? Pensar no experimentalismo é pensar que tudo que eu vou afirmar como conhecimento eu tenho que ter testado, né? Tem que ser demonstrado através da experiência científica, né? Através do método científico, um método rigoroso, né? E fiel aos resultados. Aqui, além dessas características, eu deixei para vocês esse quadrozinho aqui, ó. Esse quadrozinho, ele é interessante porque ele faz uma comparação. E quando você, aluna, estuda por comparação, você aprende mais. Eu acho que é mais fácil assimilar quando você vê as diferenças, né? Aprender pelas diferenças, né? A gente tem que conhecer as especificações, né? A gente tem que conhecer as peculiaridades, mas também aprender pelas diferenças é importante. Pensamento medieval, está aqui desse lado, nesse lado da tabela, e do outro lado tem o correspondente no pensamento renascentista, né? Como que houve essa transformação? Já disse para vocês, o Renascimento é uma época de transformação, né? Dos valores medievais para valores renascentistas. Primeiro você tem uma oposição aqui
do teocentrismo, né, e o antropocentrismo, né, e teocentrismo, ideia de Deus no centro do universo, no Renascimento passa a ser o antropocentrismo, né, o homem como centro do universo, a questão da verdade, né, a verdade para os no mundo medieval vinha da Bíblia exclusivamente, agora a verdade vem do experimento, da observação. A vida material sem importância, né? O importante é pensar na vida espiritual lá no mundo medieval, agora no mundo moderno não mais, né? A vida terrena, né, e material tem importância também, né? Você tem que buscar uma vida satisfatória e buscar as suas ambições, né? Satisfazer as suas ambições. O conformismo era muito comum no medievalismo, né? Se conformar com a sua situação de servo, né? Era muito comum isso aí. Agora que não, você tem que ter uma crença no progresso, uma crença de que você pode dar a volta por cima, né? Uma mobilidade social muito maior, né? Em comparado com o mundo medieval. No mundo medieval, a natureza era uma fonte de pecado muitas vezes, né? Pensar na natureza, né, era quase que pecado, né? Agora não. A natureza é beleza. É onde os homens se inserem. O homem vem da natureza, né? Essa crença de que o homem tem inserido na natureza passa a ser vigorante. Na Idade Média tinha-se o ascetismo. O ascetismo é viver de acordo com a filosofia que pauta, né, seguir dogmas e crenças religiosas para chegar a Deus. Isso é ascetismo. Já na Idade Moderna, né, através do Renascimento Cultural, prega-se o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é justamente a busca dos prazeres, de realizar as nossas satisfações, os nossos prazeres. E por fim, na Idade Média, no mundo medieval, tem-se um dogmatismo, né? Uma crença nos dogmas religiosos sobre qualquer aspecto. Já aqui na Idade Moderna, não, né? A fé é diferente da razão. Há essa separação. Fé é uma coisa, razão é outra coisa. Não vamos misturá-las, né? E assim a gente termina essas características. Vamos ao próximo tópico. Vamos ver agora o Renascimento literário, né? Os mestres da literatura do período renascentista. A começar, vamos começar por Dante. Dante Alighieri escreveu a obra Divina Comédia, é a principal obra deste autor. Nesta obra, dividida em três grandes partes, né, na parte do inferno, purgatório e paraíso, ele faz críticas contundentes à moralidade de seu tempo. Deixo aí para vocês só o básico, só uma primeira impressão, porque eu acho que não cabe a nós nos aprofundarmos em determinadas obras, em determinados autores nesse momento. Temos foco. Segundo o autor, esse já compensa a gente dar uma aprofundada maior, e vocês vão ver isso provavelmente em filosofia, né? Nicolau Maquiavel. Esse é um gênio, né, dos modernos. Né? Nicolau Maquiavel, com sua principal obra, O Príncipe, ensina como governar. Ele dá uma aula, né, de como seria um governo ideal para ele, um governo forte, um governo ambicioso, um governo que tem tudo para progredir. E Nicolau Maquiavel sintetiza suas ideias na obra O Príncipe, a sua principal obra. Miguel de Cervantes, considerado talvez o maior escritor espanhol de todos os tempos, escreve uma obra que é um clássico. Essa obra aqui eu recomendo para todo mundo ler. E quando tiver um momento de lazer, depois do vestibular, vocês leiam ela. Agora não é o momento de ler obras extensas assim. Mas Don Quixote não é tão extenso. Don Quixote ele traz, né, a história de um fidalgo espanhol que sai por aí, né, lutando com moinhos, pensando que é gigantes, né, meio louco, né, o cara tá meio doido, tá meio lelé da cuca, e o seu fiel escudeiro Sancho Panza tá com ele. É uma crítica ferrenha, né, à obra Don Quixote. Ela traz uma crítica muito ferrenha às novelas de cavalaria, né, aqueles romances dos cavaleiros que eram abordados, que foram produzidos durante a Idade Média. Né? Então, os Miguel de Cervantes, na obra Don Quixote, critica ferrenhamente as novelas de cavalaria. Vamos aos próximos, não vamos aprofundar nessa aula, repito. William Shakespeare, talvez o maior, talvez não, ele é o maior dramaturgo de todos os tempos. Né? As suas obras as suas obras teatrais são as obras mais encenadas do mundo. Né? Aqui eu dei destaque para algumas principais, como Romeu e Julieta, Macbeth. E existe outra também que eu não coloquei, que chama A Tragédia de Hamlet, da onde ele diz aquela famosíssima frase: To be or not to be.
That is the question. Ou seja, aquela tradução, né, English Talk. Vou traduzir para vocês. Calma, aluno, não se preocupe. Ser ou não ser? Eis a questão, né? Olha, você vê o debate existencial. O ser ou não ser? Eis a questão. Interessantíssimo. Esse cara é um gênio. Em inglês, William Shakespeare. Os Lusíadas, de Luís Camões, essa obra e esse autor, né? Luís Camões é considerado assim um ícone da literatura portuguesa, né? Da linguagem portuguesa, né? Da língua portuguesa. O Luís de Camões é um dos maiores escritores da língua portuguesa que já existiram, que existirão, né? O cara marcou época. Sua principal obra, Os Lusíadas, é uma epopeia assim fantástica, né? Qual ele retrata, né? As aventuras de Vasco da Gama, principalmente, essa visão do português que se lança ao mar e vai desbravar os oceanos contra a mitologia, aqueles oceanos que eram desconhecidos, que eram temidos por ter monstros, né? E o homem, o português, no caso, vai desbravar esses mares desconhecidos. E a obra Os Lusíadas é fantástica, né? É uma produção, assim, simplesmente fantástica, incondicional. É uma obra que eu recomendo para vocês, Os Lusíadas. Vocês não lerem ela toda, né, mas lerem partes, porque ela é muito interessante. Vamos lá, seguir? Chegamos ao Renascimento Artístico. Na parte de Renascimento Artístico, eu vou dar a vocês uma visão de uma tríade que é fenomenal no período do Renascimento Cultural como um todo. São eles o Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio e o Michelangelo. Esses três, eles são assim fantásticos. Não tem como a gente ver Renascimento sem vê-los. E a começar para aquele, na minha humilde opinião, que é um gênio. Talvez o mais fantástico de todos, Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, como eu deixei aqui explícito para vocês, aqui embaixo, no quadro amarelo aqui embaixo, ele foi matemático, ele foi físico, ele foi anatomista, ele foi inventor, ele foi arquiteto, escultor e pintor. Ele foi um gênio absoluto. Como que você discute o mérito de um cara que em todas essas áreas que ele atuou, ele deixou um legado assim fundamental, né, para se desenvolver mais estudos sobre a área, né? O cara é genial, né? Ele é uma peça ímpar na história da humanidade. E tá aí Leonardo da Vinci. Eu deixei algumas obras deles, talvez essa aqui é a mais conhecida, sem sombra de dúvidas, está lá no Museu do Louvre, né, a Mona Lisa, né, com aquele olhar misterioso, encantador, muitas teorias sobre esse olhar tão misterioso, né, dessa mulher, a Mona Lisa. La Gioconda, né, é o nome dela em italiano. A Última Ceia também é uma obra fantástica do Leonardo da Vinci, aqui a Última Ceia, em que Jesus faz a última ceia, né? Você vê uma retratação do aspecto bíblico. Você vê nas obras renascentistas que a matemática está presente. Olha a questão da profundidade aqui nas janelas, aqui no fundo, né? A metrificação, né, do quadro, né? A divisão do quadro em partes. Olha o quanto que evolui, né, esse processo. E aqui o homem vitruviano, talvez, uma das obras deles que mais simbolizem o antropocentrismo do período medieval, está aqui, né? O homem vitruviano, né? A ideia de homem no centro, né? O desenvolvimento anatômico, né? Reconhecer o homem como o centro das coisas. Aqui ele está no centro de um círculo, de um quadrado, né? Uma interseçãozinha aí, interessantíssima essa obra, né? E tá aqui uma fotinha do nosso queridíssimo Da Vinci, né? O famosíssimo Leonardo da Vinci. Sem sombra de dúvidas, um artista, um cara que é fantástico. Vamos ao próximo? Rafael Sanzio. O Rafael Sanzio, aqui tem uma fotinha dele, ó, no seu canto inferior esquerdo, tá aqui. Rafael Sanzio, a sua fotinha, também foi um gênio das artes plásticas. Ele fez suas principais obras aqui, Escola de Atenas e Madonna do Prado, né? Aqui está Madonna, né? Madonna significa minha dona, minha senhora. Normalmente é a representação de Nossa Senhora, né? Da Virgem Maria, né? A Madonna. De novo, peço que prestem atenção. Pintura renascentista tem uma matemática envolvida, tem uma geometria envolvida no quadro. Não é uma mera pintura, né? Tem todo um trabalho matemático por trás. Olha a questão da profundidade lá atrás, né? Olha a diferença, né? Relação de profundidade. Beleza?
obra dele, que é fantástica, que o Enem já cobrou, é A Escola de Atenas. Aqui está a Escola de Atenas, ó. E é talvez a obra que a gente tem que se preocupar mais visando provas. Por quê? Porque essa obra traz um teor filosófico fortíssimo, né? É a Escola de Atenas. Olha para vocês verem a questão matemática primeiro na obra. Vamos ver a perspectiva. Olha os arcos de parábola que estão marcando, né, a obra. Né? O meu aqui na minha caneta saiu todo zoado, mas desconsidere. Aqui as parábolas seguem, aqui as parábolas se seguem. Olha para vocês verem como que é feito a questão da perspectiva, né? O trabalho matemático, a preocupação da perspectiva da obra que o autor tem a partir de então. Né? Ele tem toda uma preocupação matemática, né? Razões, proporções, ele coloca tudo isso, esse conhecimento que está se desenvolvendo nos campos da ciência, ele vai trazer ele para dentro das artes plásticas, né? E são todos esses autores renascentistas vão ter essa visão mais matemática, mais racionalista de suas obras. E a representação da Escola de Atenas nos chama a atenção para essas duas figuras centrais aqui. Claro que os outros representantes também são importantes, mas o Enem, quando ele cobrou essa obra, ele cobrou especificamente essas duas figuras centrais. E são dois clássicos da filosofia grega. Um deles é Platão e o outro é Aristóteles. Deixa um tempinho para vocês, pausa o vídeo e pensa, alunos, se você sabe quem é Platão e quem é Aristóteles. Congela. Congelou o vídeo? Pausou? Agora eu vou dizer para vocês quem é Platão e quem é Aristóteles e vou explicá-los quem é quem. Olha para vocês verem. Um desses, que é esse daqui, ó, o que está aqui, ó, que eu estou circulando, não tá nem dando para ver mais de tanta tinta que eu coloquei. Eu vou até apagar aqui para você facilitar a visão de vocês. Esse que está do lado esquerdo aqui, ó, aquele aqui, ó, é Platão. Por que ele é Platão? Ele está assim com o dedo, ele está com o dedo levantado. Ele está apontando para o mundo das ideias, né? Onde está o conhecimento verdadeiro. Está apontando para cima. Ele ignora o mundo dos sentidos e aponta para o mundo das ideias. Esse outro aqui, ó, que está ao lado dele, é o Aristóteles, né? Como a segunda opção. Aristóteles aponta para baixo. Ele aponta o seguinte: Aristóteles fala assim: opa, o conhecimento está aqui, está no nosso mundo sensível. E vocês vão ver o porquê disso na aula de filosofia, quando vocês verem Aristóteles e verem também Platão, vocês vão entender o porquê dessa explicação. Então, vamos para a próxima fase. Chegamos ao nosso último artista, né, da nossa tríade que eu expliquei para vocês, que é Michelangelo, outro gênio. Eu poderia enumerar uma série de outros artistas do período renascentista, mas as provas normalmente enfocam nesses três, nessa tríade que eu estou passando para vocês. O Michelangelo também é genial. Suas principais obras foram Pietà, aqui, ó, aqui Pietà, obra magnífica, uma obra muito bonita, Pietà. O Davi é sensacional. Se vocês tiverem oportunidade, acessem a internet e vejam aí para vocês ver, se tiverem disponibilidade também, uma aproximação da obra. Né? Tem uma imagem na internet que ela aproxima o braço de Davi e você vê as veias no braço do cara, né? Da obra de arte. É fantástico, é simplesmente surreal o tanto que é bem feito. E é uma obra gigante, uma obra assim de muitos metros, né, de altura. Né? Ela tem uma altura até consideravelmente grande. Né? Então, olha para você ver o tanto que o cara era gênio. O teto da Capela Sistina, fantástico, também uma das obras mais expressivas de Michelangelo, está aqui, né? Cheio de representações, encenações bíblicas, né? Lá no teto da Capela Sistina. E aqui está o nosso Michelangelo. E por fim, a criação de Adão, que é uma das obras, uma dessas representações que estão na Capela Sistina, está aqui, né? A criação de Adão. É uma obra que nos traz um debate muito interessante. Né? Você vê, de um lado aqui, Deus e um monte de, sei lá, né, pessoas, anjos, querubins, não sei ao certo o que são. E aqui você tem Adão. Olha para vocês verem a diferença da empolgação do toque de Adão e da empolgação do toque de Deus. Deus está tentando atingir ao máximo Adão.
Jadão não faz tanto esforço, né? Não faz o mesmo esforço para atingir a Deus. Olha para você ver o pensamento renascentista sendo incorporado à obra de Michelangelo. E outra coisa que eu não sei se você percebeu, meu caro, minha cara, mas olha o formato, né, de onde Deus está. O que isso te lembra? O que isso parece para você, esse formato aqui, ó, em vermelho, um vermelho mais escuro aí, né? Parece um cérebro. Olha para você ver a ideia de que Deus é razão, de que Deus está no cérebro. Olha que fantástico. O Michelangelo, ele te deixa sem fôlego. Tanto que o cara é fantástico nas suas obras. As obras de Michelangelo são, assim, sensacionais. Então, terminamos a parte do Renascimento Artístico. Vamos agora ao tópico final. E chegamos ao renascimento científico. Quando eu falo em renascimento científico, eu trouxe para vocês alguns cientistas importantes. Não vou focar neles, porque vocês vão ver todos esses cientistas, vocês vão ver em outras aulas, né, com outros professores, nas partes de ciências, vocês vão ver as teorias deles, mas vamos dar uma abordagem rápida a respeito. Aqui você tem Nicolau Copérnico, o grande criador da teoria heliocêntrica, de que a Terra gira em torno do Sol, que está no centro do universo, se opondo ao valor, à teoria medieval de que geocêntrica, né, de que a Terra era o centro do universo e o Sol que girava ao seu redor. Você tem Galilei, né? Galileu Galilei, nome engraçado, mas um astrônomo e físico assim de fundamental importância, né? O cara, ele inventou o microscópio, aperfeiçoou o telescópio, fez observações sobre o solo lunar, né? O compasso geométrico, o cara é fantástico também. Johannes Kepler, né, que era discípulo de Tycho Brahe, se eu não me engano, Tycho Brahe, ele era discípulo dele, ele pega os estudos dele e junta com os que ele mesmo faz, né, e chega às famosíssimas leis de Kepler, né, que vocês vão ver sobre eclipses, sobre órbitas de planetas, né, tudo isso vocês vão ver na física. René Descartes, né, o pai do racionalismo e da matemática moderna, a criação do plano cartesiano em homenagem a René Descartes, né? Escreve Descartes, mas fala-se Descartes, né? Francês, fantástico também. E esse aqui que talvez é um dos meus favoritos, Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, um físico que tem toda aquela historinha que a maçã cai na cabeça dele e ele, peraí, poxa, dá para fazer uma lei da física disso aí. O cara é fantástico, eles fazem suas 3 leis de física lá, né? As leis que regem os movimentos dos corpos, né? As 3 leis de Newton, né? Ele é o pai da mecânica moderna. E assim a gente se encerra essa parte. Vou deixar para vocês focarem nesses grandes cientistas em outras aulas, né? Que com certeza vocês vão ver. E aí chegamos ao final de mais uma aula, talvez exaustiva, porque a gente falou muito, e Renascimento é um tema que é muito importante para vocês entenderem essa transformação do mundo medieval para a Idade Média. E chegando ao fim, aqui o Mr. Bean dando tchau para vocês. Ó. Se vocês quiserem, como sempre, fazer um estudo mais aprofundado, eu deixei aqui a minha bibliografia que eu utilizei para pegarem mais algumas informações que não estavam tão precisas, né? Eu esclareci para vocês nesses sites. Querem estudar mais, peguem com esses sites aqui da minha bibliografia que está completinho, mas o que eu passei para vocês é suficiente para entenderem o que foi o Renascimento. No mais, né, o que eu tenho para dizer é que estou indo embora de novo. Como sempre, me despedindo de uma forma formal, persistam, estudem, foquem que vocês vão atingir o seu sonho de entrar em uma universidade. O caminho é árduo, mas a recompensa ela é muito gratificante. No final, tudo vai valer a pena. Como sempre, tchau, tchau e um abraço!